Se eu precisasse fazer R$ 1.000 sem dinheiro, sem investimento e começando do absoluto zero na próxima semana, eu faria exatamente isso aqui. E o problema não é falta de oportunidade, é que muita gente nem tenta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias, segunda temporada. Bom, você viu que eu comecei um pouco diferente hoje o nosso vídeo, né? E o motivo pelo qual eu fiz isso é exatamente porque o tema que eu vou abordar aqui hoje, ele é extremamente importante. Porque eu não vou falar de coisas da boca para fora, que eu acho, que eu penso. Eu vou falar exatamente de coisas completamente possíveis de serem executadas. E vou entregar a técnica aplicada disso. E se você chegou aqui simplesmente pelo gatilho da thumbnail e não sabe o que é isso, eu recomendo que você assista o episódio número 1 e o episódio número 2 dessa websérie, pois lá você vai conhecer qual é o propósito, qual é o objetivo, quem sou eu, o que eu já fiz e por que eu posso falar com tanta propriedade sobre esse assunto. O tema de hoje ele chega a ser tão importante que eu cheguei a roteirizar um pouco sobre o que eu vou falar. Porque eu precisava organizar as minhas ideias sobre esse assunto e que, sem ter papel e caneta, que ele ficasse extremamente claro para que você pudesse entender. Então, para a gente começar esse assunto, eu quero dizer o seguinte: ganhar dinheiro não começa com dinheiro, começa com movimento. E lá na primeira temporada eu já abordei sobre esse assunto, que a energia ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Você vai ver que eu vou mostrar para você 5 formas de fazer R$ 1.000 muito fácil em apenas uma semana, extremamente possível e plausível, só que ela exige movimento. Ela não exige dinheiro, ela não exige o carro melhor, ela exige que você levante e saia, que você tenha movimento. Então eu vou te mostrar 5 coisas práticas que é capaz de fazer R$ 1.000 em 7 dias. E lembre-se, como disclaimer, eu só falo daquilo que eu já fiz, que eu estou fazendo ou que eu faço. Então você vai ver que o que eu vou falar aqui não é nem um bicho de 7 cabeças, são coisas extremamente simples e 100% possíveis de ser executáveis. Mas ela precisa de ação, de atitude, de movimento. E você vai descobrir que o dinheiro está na rua, que o dinheiro está aí. Ele só precisa que você entre em ação. E lá na primeira temporada eu já falei sobre isso, que o medo se cura com ação. A ação é a melhor coisa que nós fazemos para ter os resultados que nós desejamos. Vamos lá então, sem churumelas e sem mais delongas. A primeira coisa que eu faria caso eu quisesse levantar R$ 1.000 nessa semana, eu venderia camiseta. Eu entraria em contato com alguma confecção de camiseta, alguma pessoa de uniforme e perguntaria para ele quanto que ele me faria 1.000 camisetas personalizadas, por exemplo. Suponhamos que ele me diga que 1.000 camisetas personalizadas ele vai conseguir me fazer a R$ 20. Automaticamente eu venderia essas camisetas por R$ 22 e eu tenho como meta agora então vender 500 camisetas. Qual a ação que eu tomaria durante a semana? Eu visitaria empresas que possuem um grande número de funcionários, de pessoas, exemplo, supermercado, concessionárias, coisas desse tipo. Colocaria como objetivo pelo menos umas 10 empresas por dia, no mínimo, tá? Por quê? Porque eu sei que existe a lei diz que a cada 10 você fecha uma negociação. Se eu colocar 10 por dia, ao final de uma semana eu fiz 70. 70 empresas. Se eu fizer 2 negociações, que seja 3 negociações, eu só preciso vender 500 camisetas e ganhar R$ 2 em cada uma.
ganhando R$ 2 em cada uma, R$ 1.000 em uma semana. E eu posso te provar que é 100% possível fazer isso. Vender 500 camisetas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vai exigir um pouco mais de você, movimento, ação. Caso você não queira ir para a rua, caso eu não quisesse ir para a rua, tivesse com uma certa preguiça, a segunda coisa que eu faria era a seguinte: eu pegaria toda a minha lista telefônica, transferiria ela para um Excel ou um papel e caneta mesmo, classificaria o meu relacionamento com essas pessoas em quente, morno e frio, entraria em contato com todas elas e marcaria de encontrá-las ao longo da semana, de tomar um café único e exclusivamente para ouvir as suas dores. Com toda certeza, eu começaria pelos relacionamentos quentes. Eu ouviria a dor delas, entenderia o que elas estavam precisando e muito provavelmente poderia conectá-la à solução ou ser a solução. Entenda o que eu vou dizer. Muita gente está buscando a solução, porém não tem tempo para isso e pagaria bem para uma pessoa conectar ela na solução. E aí nisso você pega a dor ou o problema, conecta na solução e você faz a intermediação do spread. Você solucionando ou você simplesmente fazendo a conexão. Então você vai lá e faz a intermediação, o spread. Exemplo, você vai sentar para conversar com uma pessoa e você vai descobrir que ela precisa de fazer uma comunicação visual da empresa dela e ela não sabe com quem que ela vai fazer. Ou ela está precisando de ver um gestor de tráfego. E você tem os contatos e você faz a conexão. Tem muito dinheiro dentro da sua lista telefônica. O grande problema é que as pessoas não usam. Esse é o grande problema, as pessoas não usam. A terceira coisa que eu faria, tá? Eu entraria em contato com uma empresa de brindes e perguntaria para ele, pedir o catálogo para ele, perguntaria se eu fizesse a negociação com alguns clientes, ele me pagaria um comissionamento sobre essas negociações. Poderia ser a mesma questão da camiseta, sei lá, R$ 2 por brinde vendido, né? Então, custa 18, eu vou vender por 20, esses R$ 2 você paga para mim. E entraria em contato com eventos esportivos, eventos corporativos, empresas, todo esse tipo de pessoa aonde já existe uma demanda reprimida. A demanda já está ali, ela só está precisando ser prospectada. Lógico, respeitaria novamente a lei dos números, colocaria como tarefa e como principal meta ou objetivo falar com muita gente, aumentar muito os meus números. Eu já falei sobre isso lá na primeira temporada. A lei dos números, ela é uma regra clara, ela é lei. Então, se ela é lei, ela acontece. Então, você tem que respeitar as leis. Não adianta você querer falar com 1, 2, 3 pessoas e querer fechar negócio que não vai dar certo. Pode ser que você feche negócio na primeira pessoa que você falar? Pode. Mas pode ser que você não feche. E se você fechar negócio com a primeira pessoa que você falar, eu vou te dar uma dica. Continue até o final da semana, porque você não vai fazer só mais 1.000 agora, você vai fazer talvez 2, 3 ou mais. Mas respeite a lei dos números. Quarta coisa que eu faria, caso eu quisesse fazer R$ 1.000 nessa semana. Eu assistiria uma aula no YouTube sobre Canva ou sobre IA, construção de design ali no Canva, na IA. Construiria um projetinho aonde eu faria um food box. Que isso? Você vai fazer o seu pedido e vai receber um box na sua casa pronto para o consumo 2 vezes na semana, as segundas e as quartas ou quintas-feiras. Então eu criaria listinha, criaria o design e você iria lá, escolhia qual que eram as peças que você queria para aquela semana e automaticamente montaria o box e te entregaria. Grande mágica do negócio, você recebe antecipado. Como que é feito esse negócio? Você recebe 50% no ato do pedido
e os 50% no ato da entrega. Com o dinheiro que você recebe no ato do pedido, você vai fazer suas compras. Que horas que você vai fazer as compras? No final da feira, tá? Eu estou falando de vegetais, frutas e legumes. Então você vai no final da feira, aquele horário que é o mais barato, que está todo mundo precisando vender, vai fazer suas compras, vai contar com a ajuda de alguém, ou você mesmo vai fazer, vai selecionar, vai limpar bonitinho, vai descascar, vai cortar, vai montar, colocar na bandejinha e nos dias combinados vai entregar o box daquela pessoa que fez seu pedido, tá? Hoje, um negócio como esse pode dar até 6 vezes o valor do investimento. E eu não sei se você percebeu, todas as ideias, sem exceção, que eu dei, eu não falei em momento nenhum de você colocar dinheiro na frente. Ou seja, se eu aprendi a fazer R$1.000 em uma semana e quero esse mês fazer R$4.000, basta eu repetir a mesma coisa 4 vezes na semana, tá? E no final eu vou revelar uma coisinha, fique atento, porque no final eu vou revelar o gatilho disso tudo que eu te falei, porque que eu tenho tanta certeza absoluta do que eu tô falando e do quanto é plausível e possível fazer tudo isso, tá? A quinta coisa seria o seguinte: YouTube novamente aprenderia o básico do básico ali sobre iFood, tá? Como que funciona para colocar alguma coisa no iFood e tal, e etc. Se eu moro em condomínio, entraria no grupo do condomínio e venderia alguma coisa simples, que não exige de tanto trabalho, de tanta compra, alguma coisa que fosse muito simples e desse uma margem. Por exemplo, um açaí. Essa é a única coisa que você precisa ter o dinheiro na frente, porque você vai ter que pegar o dinheiro para comprar a caixa de açaí. Mas eu venderia açaí pelo iFood no grupo do condomínio ali, e faria também R$1.000 em 7 dias. E como dica bônus, eu falei 5, mas você vai levar 6 para casa. Como dica bônus, eu pegaria todas as coisas que estão paradas na minha casa, que não tem valor, quer dizer, que tem valor, mas estão paradas sem valor, e anunciaria nas plataformas de venda, por exemplo, OLX. Pois entenda, algo parado, qualquer coisa parada é dinheiro parado. Não é coleção, não é nada disso, é dinheiro parado. Então, se eu precisasse, lembre-se, se eu precisasse, ninguém está falando que é uma obrigação de levantar R$1.000 nessa semana, eu faria isso. Eu iria no OLX e anunciaria todas as coisas que estão paradas na minha casa. E se você fizer as 6 coisas, você vai fazer R$6.000. Engraçado ou não, né? E sabe o que é legal? Se você de fato precisasse fazer esses R$1.000 em 7 dias, você faria qualquer uma dessas coisas. Sabe por que você não faz? Porque você não precisa. Agora deixa eu te revelar uma coisa. Além daquilo que eu revelei lá no início, que eu só faço o que eu faço, fiz, deixei de fazer, não sei o que e tal, etc. Pois é, nenhuma dessas 6 coisas que eu te falei, eu criei da minha cabeça ou foi uma ideia genial que eu tive. Foram coisas que eu fiz quando eu precisei, ou que eu faço. E eu posso te falar porque que eu tenho certeza do que eu estou te falando, porque eu tenho uma confecção hoje, porque eu sou parceiro de uma empresa de brindes. E se você ligar agora para mim e falar que você quer vender camiseta para mim, porque você precisa fazer R$1.000 essa semana, e você precisa ganhar R$2 por camiseta vendida, você vai ter o meu sim imediatamente. Porque você me ajuda, você se ajuda e você ajuda mais alguém que está precisando fazer camiseta nesse momento. Beleza, turminha? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu não vou estender o vídeo, porque para não ficar longo, mas eu quero começar a falar uma coisa que você vai ver eu repetindo agora o tempo inteiro, quando tiver espaço. Então, se você curtiu, faz o seguinte: curta para o YouTube saber que o vídeo é relevante. Comenta para a gente ter a nossa interação, para eu te conhecer, saber o que você está fazendo, como que estão as coisas por aí. E compartilhe para você ajudar alguém. Pode ser que esse vídeo compartilhado você ajude alguém que está passando dificuldade nessa semana e só precisaria assistir esse vídeo
para resolver os problemas dela. Tem gente que não precisa de R$1.000. Tem gente que está precisando só de 200. Tem gente que está precisando só de R$500, só de R$300. E se você utilizar qualquer uma dessas dicas, você levanta esse dinheiro com muita facilidade. E agora deixa eu falar um negócio. Se você é videomaker ou tem interesse em construir uma vida baseada em videomaker, ficar rico com isso, viver de vídeo, de designer, tudo, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu quero pegar uma pessoa para eu criar. O que é isso, Igor? Uma pessoa que vai ser o meu braço direito do meu próximo projeto. Então você vai passar 24 horas comigo. Seja por telefone, por ligação, seja junto. Aonde eu estiver, que eu estiver agindo, trabalhando, você estará junto comigo. O que eu preciso de você? Primeiro, que você não tenha cliente de prestação de serviço hoje. Segundo, que você tenha uma vontade muito grande de viver, de construir a sua vida, de construir riqueza através de processos criativos. Seja vídeo, edição, design. Você não precisa ser experiente, você não precisa ser foda. Você só precisa querer fazer depois que você assistiu tudo isso. Depois que você está assistindo tudo isso. Então você só precisa querer fazer, porque o resto eu vou te entregar para te ajudar, para permitir que você faça. É como se, e além de tudo isso, eu vou te pagar uma ajuda de custo por isso. Então você vai viajar comigo, você vai andar comigo, você vai nos eventos comigo, você vai ser a pessoa que mais vai passar tempo ao meu lado. Então eu exijo inclusive que seja de preferência homem, católico, casado ou com interesse de casar. Se não católico, cristão, mas com esses principais princípios, tá? E eu vou te pagar uma ajuda de custo. Então é como se ao invés de você comprasse uma mentoria, você vai receber por ser mentoriado. Então você vai passar esses próximos 60 dias inteiros comigo e nós vamos seguir caminhada através disso. Eu quero pegar na sua mão, te dar uma ajuda de custo, permitir que você ouça tudo o que acontece na minha vida o tempo inteiro, tudo isso que em vez de eu gravar e subir, você vai viver isso comigo, e para que junto a gente trilhe o meu próximo projeto. Então você vai ser o meu braço direito. Se você tem interesse nessa vaga, se você tem interesse nessa situação, entre em contato comigo, deixa um alô nos comentários, se você está lá na comunidade, me chama no meu Instagram, no meu WhatsApp privado. Se não é para você e você sabe para quem é, você conhece uma pessoa que teria interesse nisso, indica sobre isso para ela. Eu vou passar os próximos 60 vídeos tendo espaço falando sobre isso, porque isso brotou no meu coração hoje de manhã e eu preciso fazer isso acontecer. Tem muita coisa sendo perdida, muita coisa sendo desperdiçada por não ter essa pessoa ao meu lado, e o meu coração queima por ajudar outras pessoas, e nesse momento eu quero ajudar uma pessoa que vai me ajudar numa habilidade que eu não posso desenvolver nesse momento. Beleza? Tamo junto! Esse foi mais um vídeo da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias, segunda temporada, e nos encontramos amanhã em mais um episódio da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Muito obrigado, um beijo no seu coração e até amanhã.